Só quero ser feliz. Falei, você não casa, você casa para fazer alguém feliz. Expectativa errada. Quando separa, eu não tenho direito de refazer a minha vida, não sempre. Mas quem disse que refazer a vida é fazendo o que você quer fazer? Esse conceito de felicidade, o Salmo 1 fala, é como uma árvore plantada junto a ribeiro. As pessoas acham que o conceito de felicidade é fazer o que dá vontade. Nunca foi, nunca será e não vai dar certo. Por isso que todo imprudente é tomado por altas expectativas e que num curto prazo serão frustradas. A frustração só se dá quando se tem muita expectativa. Deus fala assim, Gideão, só vai você mesmo, é com você que eu vou dar vitória. Sabe o que Gideão ia falar? Amém, Senhor, eu vou lá combater. Sabe por quê? A expectativa de Gideão não estava em excesso, estava no poder de Deus. Irmãos, que coisa interessante a parábola das 10 virgens. O que é a prudência? Você quer saber como viver e andar prudentemente nas relações familiares? Venha conosco. Prudência na convivência familiar. Mateus 25, de 1 a 13. Diz assim, o reino dos céus será, pois, semelhante a 10 virgens, que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas, junto com suas candeias. O noivo demorou a chegar e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite ouviu-se um grito. O noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. E todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes, dei-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas, porém, responderam, não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. E saindo elas para comprar óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial e a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram, Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu, a verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem porque vocês não sabem o dia nem a hora. Apenas até aí. Senhor, a tua palavra há de ser proclamada. Fale com a tua igreja e que possamos viver de maneira prudente para a glória do teu nome. Oramos em nome de Jesus. Amém. Porque a prudência na convivência da relação familiar. É bem verdade que em torno desse texto existe uma grande discussão teológica. E alguns amilenistas, ou pré e pós, e vão falar de tribulação, eles lutam numa batalha ferrenha, cada um defendendo sua tese a respeito das coisas da parousia, doutrina escatológica dos últimos tempos. Mas não é o tema da nossa discussão. Eu não quero entrar nessa seara, até porque eu já investi muito tempo, desde a ordenação ao ministério pastoral, estudando, tentando entender e percebendo que há princípios teológicos e bíblicos para várias afirmativas. Mas o que a gente quer discutir hoje é, por que Jesus compara o reino dos céus falando de virgens e falando de pessoas que vão encontrar com o noivo? E a gente percebe então na parábola que, independente da doutrina das últimas coisas, o grande tema aqui a ser considerado é a prudência. Mas prudência para quê? Prudência no que diz respeito à nossa vida em todos os sentidos. Mas a parábola vai dar uma ênfase e mostrar que
tudo quanto o Senhor quer ensinar ao seu povo, ele começa a traduzir o dia a dia, e Jesus começa a contar uma parábola, e nessa parábola ele começa a falar o que era o dia a dia da vida judaica, e ele fala a respeito de um casamento, e obviamente que aqui Jesus está querendo demonstrar a eles como é importante os relacionamentos terrenos, mas porque os relacionamentos terrenos vão espelhar o relacionamento celestial. Até porque em Efésios 5, eu acho muito interessante quando Paulo, escrevendo ali a igreja em Éfeso, ele vem falando homem, mulher. Primeiro, 18, enchei-vos do Espírito. Vem lá. Homem, ame sua mulher como Cristo. Mulher, se submeta ao marido. Grande é esse mistério, vírgula. Eu me refiro Cristo e a igreja. E depois ele conclui falando novamente de um relacionamento familiar. Ele faz uma pausa, uma interlocução, há um paralelismo entre a volta de Cristo Jesus com a noiva e entre um relacionamento familiar, um homem e uma mulher. E é com base nisso que eu quero agora então, que você entenda que essa parábola foi escrita para virgens, e todas as vezes que se refere a virgem, está se referindo ao povo judeu, ao povo de Israel, e a vida das pessoas que estão vivendo de uma maneira displicente. E a gente olha para a vida familiar, todos nós estamos de um ou de outro modelo, de uma ou de outra forma inseridos numa convivência familiar. Mas a parábola vai narrar a respeito de uma grande celebração e como a prudência deve permear os nossos caminhos. Até porque, em primeiro lugar, nunca ande no limite dos relacionamentos familiares. Eu vou repetir isso. Nunca ande no limite dos relacionamentos familiares. As virgens estavam lá, todas eram virgens. Todas tiveram oportunidade de pegar lamparinas e sair. E todas pegaram. Ocorre que algumas pegaram, além da lamparina, uma botija de reserva e levaram óleo. Outras não. Eu me pergunto, por quê? O próprio texto vai explicar. Que essas mulheres, elas saíram da maneira como estava e pegaram a lamparina para encontrar-se com o noivo. E umas carregavam mais azeite por prudência. A gente olha para a vida espiritual, irmãos, não existe modalidade de vida espiritual que nos permita viver uma mesmice. Aliás, se tem uma coisa incompatível com a vida cristã, é viver rotina mesmice. O desafio é andarmos sempre em novidade de vida. É você sendo santificado a cada momento e brilhando até como a luz da aurora, a cada manhã, vai resplandecendo. A vida cristã é sempre uma ascendente. Não existe possibilidade de estagnação, muito menos retrocesso. Hebreus fala que nós não somos daqueles que retrocedem, mas somos daqueles que avançam. O apóstolo Paulo dizia, avanço, prossigo para as coisas que estão diante de mim e deixo para trás as coisas que ficam. A vida espiritual é sempre uma ascendente, andar em algo novo, fazer mais, fazer melhor. Não existe na vida espiritual completude se você não tiver numa crescente, se você não tiver tendo em vista que teremos dias maus, contratempos, e para esses dias nós precisamos estar fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. É impossível viver uma estagnação. E a gente passa a vida espiritual, parece que hoje a gente ora menos, lê menos Bíblia, falta mais tempo do que mês passado, do que ano passado. Eu pergunto, o que está vendo conosco, irmãos? Alguns falam até assim, pastor, não tem tempo mais para Deus, não, eu reconheço até que eu estou errado, sim. E o que você tem feito para mudar essa realidade? A resposta é, nada. A vida está passando. As oportunidades estão passando.
É preciso ser prudente, porque os relacionamentos familiares vão exigir muito mais do que obrigação, mas vão exigir de nós muita prudência. Tem pessoas que só fazem a obrigação e muito mal. Quando tem crise na família, eu acho interessante, aí se eu boto um marido e mulher aqui, vamos discutir isso aqui? Vamos. Aí eu ouço assim, pastor, fiz tudo o que podia, fiz tudo. Às vezes fez tudo errado. Andou a vida brincando. Eu já contei isso aqui, irmãos, que outro dia eu fui fazer um gabinete, a esposa falou assim para mim, pastor, eu fiz encontro de casais, casados para sempre, retiro de casais, nunca mais te deixarei, estamos juntos e misturados, até que a morte nos separe. Meu casamento quebrou. Por que isso? O que aconteceu? Tem pessoas que fazem muito mal obrigação, outras nem obrigação fazem. Nem a obrigação. O que é isso? Andar na corda bamba, deixar o relacionamento a um nível de fragilidade extrema. Irmãos, quando a gente casa com obrigações, e eu acho curioso a Bíblia quando nos instrui a isso. Ela pede só uma coisa para o marido, irmãos, simples demais. Olha só, uma coisa só. Ame a mulher como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Olha que simplicidade, irmãos. Só pede uma coisa à mulher. Se submeta ao marido como ao Senhor. Pede duas coisas aos pais. Instrua no caminho e não provoque a ira. Pede duas coisas aos filhos. Obedeçam e honrem aos seus pais. Agora para pensar na profundidade que é isso. E isso é o ponto de partida, não é ponto de chegada. Porque o medíocre vive na média, ainda consegue fazer até um pouco mais. Porque tem gente que não consegue fazer o mínimo que é obrigação, sabe que tem que fazer, vai dar as desculpas esfarrapadas, sempre tem uma respostinha na ponta da língua, sempre tem uma desfaçatez para tentar justificar o injustificável. Meu irmão, se tem uma coisa que cristão tem que ter, é compromisso com obrigação. E obrigação é ponto de partida, não é ponto de chegada, amém, irmão? Irmãos, eu não sou melhor do que ninguém, não, para a glória de Deus. Eu fui 30 anos servidor público. Pergunte à minha esposa que está casada comigo 28 anos, quando foi o dia que ela soube que eu cheguei atrasado no trabalho? Isso é testemunho. Não. Vai ter engarrafamento? Morando em Campo Grande, trabalhando no centro da cidade. Jesus de Nazaré. Vai ter engarrafamento? Vai. Vai ter o dia do pneu furado? Vai. Vai ter o dia do contratempo? Vai. Mas ande com prudência. Você tem que saber que isso tudo faz parte do teu percurso. Você só não pode chegar atrasado e dizer, o trânsito hoje em Chafão. Não vai. Não dá. Isso é agir de maneira negligente. Isso é não observar aquilo que precisa ser feito. Eu conheço muita gente que sempre coloca as questões assim tensionadas porque não consegue fazer o mínimo. Me lembro até da história de um casal que eu convivi e morei com eles durante um ano. E que ela tinha um hábito, e nada a ver com o casal que veio aqui de Maceió, não, por favor, que as pessoas podem fazer associação. Eu posso lhes garantir que não era essa família. Lhes garantir que nada tinha a ver com essa família. E ela tinha um hábito, quando tinha assim, uns contratempos, pegava as coisas do marido, botava no caixote e jogava na rua. Vai embora. Fez uma, fez duas, fez três. Ele não voltou mais. Passou um tempo, ela, quando que você vai voltar? Ele nunca. Ah, que isso? Vamos nos entender. Ah, quando que você volta? Ele nunca mais. E nunca mais voltou. Me chamou a atenção, depois de um ano, aquele homem entrou num outro relacionamento.
que eu fui num evento que eu encontrei com aquela mulher, ela chorava copiosamente. Ela chamou a atenção de toda aquela solenidade que estava tendo, pela maneira, como ela urrava de dor, por ter mandado o marido embora, ter feito isso várias vezes, até que ele foi e nunca mais voltou. Irmãos, o que é isso senão uma pessoa que anda no limite, extrapolando? Quem anda no limite valoriza muito os seus direitos e pouco ou quase nada se compromete com as suas obrigações. Quem anda no limite está sempre olhando para o que falta e sempre não consegue enxergar o que conquistou e o que Deus lhe confiou. Eu me recordo que nos dias difíceis no meu trabalho, eu olhava para a minha cadeira, glorificava a Deus e dizia sempre assim: Deus, quantos queriam estar sentado nela? Obrigado, Pai, por essa oportunidade. Quantos queriam estar sentado aqui? Obrigado por isso que o Senhor me deu. Deixa eu valorizar aquilo que foi dado, valorizar aquilo que foi conquistado. Como eu tenho esses últimos tempos, eu voltei agora, tirei 15 dias de viagem. Irmãos, eu fiquei com tanta saudade de vocês. Acreditem, eu acordo glorificando a Deus pela PIB Vila da Penha. Eu vou dormir dizendo obrigado pela joia que é a PIB Vila da Penha. Que privilégio é estar nessa igreja, pastorear essa igreja. Deus, quantos queriam estar nesse lugar? E o Senhor escolhe um miserável e bota lá. Como é bom valorizar aquilo que Deus dá, irmãos. Mas o imprudente sempre terceiriza as suas responsabilidades, sabe por quê? Ele não tem como meta e prioridade aquilo que Deus lhe confere. É o trabalho, é a família, ele larga de mão. Toda pessoa que não vive no limite, ele foge de tudo que Deus lhe confia e sempre tem uma desculpa. E por último, faz mal o que tem que ser feito, não tem capricho, não tem compromisso com data, com horário, porque ele não tem propósito, foco naquilo que ele precisa fazer. O que é isso? Tensionar relacionamentos. Como isso tensiona relacionamentos? E a gente observa a vida cristã, a vida conjugal, a Bíblia fala, Mateus 10, 16, portanto, presta atenção, irmãos, portanto, sejam astutos como serpente e sem malícia como as pombas, prudente como a serpente, simples como a pomba. Prudência, simplicidade. O texto nos fala que o noivo atrasou. E quando se refere a Jesus, você já viu Jesus atrasar, irmão? Os casamentos naquela época eram realizados por volta de 18 horas. E o texto, em algumas traduções, vão dizer que ele chegou à meia-noite. Aquelas virgens já estavam dormindo, diz o texto. Todas virgens, todas com lamparina e todas dormindo. Até que se ouviu os gritos: vem o noivo, vem o noivo. Me chama a atenção algumas coisas, porque o enfoque está todo no noivo. E quando tem um casamento, o enfoque é todo na noiva. Na noiva. Você já viu noivo atrasar para um casamento? Já. Aqueles que não têm compromisso com nada e tensionam tudo. E tem. O camarada tem que muito mal pentear um cabelo, entrar num terno e ir para lá. E consegue se atrasar, irmão. Não tem gente assim? Tem, irmãos. Como tem gente que ainda se atrasa. Mas o texto fala isso que, olha, o noivo atrasou. E aí, algumas, imprudentemente, já não tinha mais óleo. E quando não tem mais óleo, ela olha para o lado, e quem tem está dizendo assim: eu tenho, você não tem. A outra olha e fala assim: pô, me arruma um pouquinho aí. Não tem gente que já vai contando com os outros, irmãos? Eu conheço gente que vai para a escola, não leva um lanche, nada, porque ele já sabe que vai filar o biscoito do coleguinha, a marmita do colega de trabalho.
já vai pegar na aba de... fulano vai levar, na hora eu vou me dar bem. Aí fulano faltou. Complicou, irmãos. Jejum e oração. Tem gente que já sai contando que o outro e não consegue levar. E aí começa a andar no limite. E quando você anda no limite, vai ter um dia mau que vai estragar tudo porque você não teve prudência. Efésios 5, de 15 a 21 diz assim: portanto, é uma conclusão de algo que vem sendo abordado. Ele diz assim: vede prudentemente como andais, não como necios, não como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por essa razão não vos torneis insensatos, a que insensatez das virgens que não tinham óleo. E o texto continua: mas procurar entender qual seja a vontade de Deus, e não vos embriagueis com vinho, que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando, salmodiando entre vós, entoando louvores com cânticos e hinos espirituais, dando sempre graças a Deus. Todo mundo que é comprometido com as coisas do reino, ele dá graças a Deus, ele reconhece os feitos de Deus, ele valoriza o que Deus o confiou. E continua, em nome do Senhor Jesus, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Segundo lugar, para você ser prudente, cuidado com as expectativas geradas nos relacionamentos. Por que é que as virgens prudentes levaram azeite? Porque elas pensaram assim: a lamparina está cheia, mas vai que o noivo atrase. Por que que as imprudentes não levaram? Isso aqui dá para o gasto. Se ele atrasar, alguém vai me emprestar, eu vou dar o meu jeito, no final dá tudo certo. Vocês já ouviram aquelas pessoas descomprometidas com tudo e com todos, que têm a seguinte tese na vida: no final tudo dá certo? Cuidado, irmãos, com isso. Cuidado com isso. Cuidado com a quantidade de óleo que você está levando na sua lamparina. Cuidado se você não quer carregar uma botija extra. Por quê? Tem gente que está com a lamparina cheia, mas que está gastando com má facilidade e não tem mais reserva. As virgens prudentes, elas começam a saber que essa espera pode ser longa e que com profunda paciência teriam que esperar e teriam que ter azeite para manter as lamparinas acesas. Nós temos obstáculos na vida, dificuldades, relacionamentos são tensionados, em que a gente vai ter que desenvolver uma enorme paciência. E a lamparina tem que estar cheia de azeite. E às vezes ainda vai ter que ter uma reserva. Já viu aquele dia que você fala assim: Senhor, não está dando mais não. Aí a palavra fala: não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é o Senhor, que não vos tentará acima do que podeis suportar, e ainda manda o escape para que possais suportar. Olha que bênção, irmãos. As virgens prudentes sabiam que esse momento de longa espera exigia isso deles: suportar cansaço, suportar com a lâmpada acesa. A imprudente não. Sabe qual era a expectativa dela? O noivo vai chegar certinho no horário. Não chegou, o problema é dele. A vida não é assim. Aí faltou o azeite. Aí fica esperando que o outro dê. Eu fico vendo assim, como a vida familiar ela está cercada de expectativas altíssimas, erradas. Já começa no ato de casar, irmãos. A pessoa vai casar, motivação, uma expectativa errada. Às vezes quer fugir de casa, porque não aguenta mais os pais, um ambiente tóxico, tudo hoje é uma toxina que só. Lá em casa tudo é tóxico. Quero casar logo. Outro casa... por quê? Pastor, não quero ter sexo. Miserável, não sabe nada. Quem te enganou?
Quem te enganou, meu filho? Pô, se você quiser, a gente faz um gabinete ali, eu faço uma matemática com você. Se você fizer sexo 2 vezes por semana, durante meia hora, no final de um ano, você passou 3 dias em cima da cama. E os 362 dias do ano, o que você vai fazer com sua relação conjugal? Hein? Expectativa errada. Outro dia uma jovem chegou para mim e falou assim, por que você quer casar? Porque eu quero ser feliz, quero ser feliz. Isso é o cantarolando, irmãos. Eu só quero ser feliz, andar tranquilamente na favela em que eu nasci. Falei, para, que isso a gente não canta na igreja, não. Só quero ser feliz. Falei, você não casa, você casa para fazer alguém feliz. Expectativa errada. Porque eu quero, eu não tenho direito, quando separa, eu não tenho direito de refazer a minha vida, não sempre. Mas quem disse que refazer a vida é fazendo o que você quer fazer? Esse conceito de felicidade, o Salmo 1 fala, é como uma árvore plantada junto a ribeiro. As pessoas acham que o conceito de felicidade é fazer o que dá vontade. Nunca foi, nunca será e não vai dar certo. Por isso que todo imprudente é tomado por altas expectativas e que num curto prazo serão frustradas. A frustração só se dá quando se tem muita expectativa. Gideão, pega esse povo aí, eu vou te dar a vitória. 32 mil está contigo. Fala para os medrosos aí. Medrosos, fica por aí mesmo. 20 mil. Ó. Que exército mais miserável era aquele, hein? 2/3 frouxo. Mas Gideão ainda tem muita gente. Bota esse pessoal, vai sair. Irmão, 300, é com esses 300. Para concluir, lambeu a água, é com esses 300. Eu fico imaginando Gideão ali. Meu irmão, se Deus fala assim, Gideão, só vai você mesmo. É com você que eu vou dar vitória. Sabe o que Gideão ia falar? Amém, Senhor, eu vou lá combater. Sabe por quê? A expectativa de Gideão não estava em excesso, estava no poder de Deus. É isso que nós precisamos aprender na vida, irmãos. A nossa felicidade não depende de marido, de mulher. Nós temos que ser felizes no Senhor. Ele é a fonte, Ele que nos alegra, Ele que nos satisfaz. Tem muita gente que está dando maior moral, maior autoridade ao outro de fazer da vida dele feliz ou não. Ninguém tem esse poder, porque se a tua vida pertence a Ele, vai viver bem com Ele, com o Senhor, porque a partir daí você nunca vai viver frustrado, expectativas altas. Ai, me decepcionei. Por quê? Expectativa alta. Tem gente que, pastor, quando eu casar, meu marido vai servir café da manhã para mim na cama todos os dias, ainda vem com uma rosa na boca. Amém, irmã? Se isso durar uns 3 dias, louvado seja o nome do Senhor. Pastor, não. Olha, quando eu vou chegar em casa, eu vou ter massagem nos pés todos os dias. Chegar em casa vai ter um jantar à luz de velas. Toda vez. Pastor, eu não tenho um dia que eu vá me deixar na igreja, no trabalho, meu marido, quando saltar, ele para o carro onde for, ele vai na chuva, guarda o carro, ele não vai deixar cair uma gota no meu cabelo, porque ele sabe quanto custou o meu cabelo. Irmão, meu irmão, ele pode fazer isso até, mas não vai nessa expectativa não, irmão. Não vai não. Então, você vai se frustrar. Quando eu chegar em casa, eu vou comer tudo do bom e do melhor. E se não estiver pronto, eu pego o meu celular, iFood, e vai chegar a comida na hora certa. Faz uma continha no final do mês e vê quanto deu o iFood. E vai gerar uma tensão enorme no seu relacionamento familiar. Quando eu chegar em casa, irmãos, por favor, cuidado com as expectativas. As virgens imprudentes tinham expectativa de ganhar. Alguém vai me ajudar. Ficaram a ver navios.
E aí começa desde o ato do casamento, irmãos. O namorado hoje não conversa. Aí vai casar e fala assim, eu tenho chamado pastoral. Aí a outra fala assim, eu não tenho chamado para ser mulher de pastor, não. Meu irmão, não precisa nem orar. Posso falar uma coisa? Divorcia na hora. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Ah, porque eu vou para a igreja, que tu vai a um clube. Não, tem chamado. Eu, quando encontrei aquela mulher, falei, Deus vai nos unir por conta de um propósito espiritual. Qual é a tua expectativa? Se ela fala assim, não tenho vocação não, fala, Deus lhe abençoe. É ou não é verdade, irmãos? Para não gerar expectativas erradas, irmãos. Lá na frente vai tensionar tudo. Pastor Demétrio, jovem, está aí, agora não conversa. Tem gente que é da Paraíba, o outro é lá do Rio Grande do Sul. Aí quando casa, está em São Paulo. Fala assim, minha vontade é de voltar para a terra natal. Para onde? Para Paraíba ou para o Rio Grande do Sul? Conversou? Tem gente que fala, eu não quero ter filho. E o sonho do outro é ser pai, é ser mãe. Conversou antes? Não. O que é isso? Irmãos, nós estamos rodeados de pessoas com expectativas erradas. Aí lá na frente vai gerar um problema, uma decepção, uma frustração enorme. Eu quero concluir dizendo que para ser prudente, você precisa gerar provisão e largar a presunção. Sabe por quê? As prudentes tinham provisão e não foram presunçosas como as imprudentes. E eu preciso agora entrar num contexto histórico do que era a cultura judaica. Os pais, que época boa, irmãos, que época fantástica. Os pais escolhiam o futuro cônjuge. Os pais olhavam assim, deixa eu ver, família do fulano, cadê teu filho? Tua filha, traz aqui para a gente conversar. Vamos fazer um negócio. E não é que dava certo, rapaz? Aí hoje eles namoram, desnamoram, começa antes, depois, escolhe, divorcia, aí fica assim, casamento é igual loteria. Não é não, irmão. Casamento é decisão. Eu já falei que casamento não é para moleques. É para gente que assume responsabilidade. É para gente que sabe andar em concordância. Para gente que entende que quando Deus te une a um homem, uma mulher, um propósito muito maior do que os teus sonhos pessoais. E que para andar numa concordância com ele, com ela, você precisa abrir mão, renunciar e caminhar firme e seguro que o Senhor abençoará. Isso, depois da escolha dos pais, era feito um noivado. Nesse noivado já tinha um contrato. Aí, Renan, assinava um contrato. Ele ia lá, com as famílias reunidas, contrato assinado. Meu irmão, contrato na presença de testemunha. Acabou. Terceiro passo. Dia do casamento. Como é que fazia? A noiva se arrumava. E essa parábola tem muita gente que não entende, porque ele acha que essas virgens que iam casar, mas não é isso. As virgens eram como damas de honra, eram convidadas da família. Elas ficavam na casa da noiva, aguardando o momento do casamento junto com a noiva. E o noivo vinha num cortejo para encontrá-la. Por isso que ele se atrasou. A gente acha que a parábola nos dá a entender que as virgens que iam se casar, não. O contexto histórico não é esse. Mas o curioso é que a Bíblia fala, deixará, portanto, o homem, o seu pai, a sua mãe, se unirá. E nesse contexto aqui, o noivo ia lá e quem deixava era ela, porque ele voltava para o contexto dele lá. A noiva que deixava. Mas o que eu quero dizer com isso? Eu quero tentar concluir isso aqui, resumir isso aqui. Nós precisamos, irmãos, ter em mente
por que é que a gente não anda de maneira prudente, obedecendo aquilo que o Senhor nos ordena? Sabe por quê? A gente percebe que tinham virgens que estavam cheias de óleo, tinham reserva. Outras não tinham nada. Eu estou desconfiado, pastor Sérgio, que aqui surge a teologia que hoje ainda perdura no mundo feminino das mulheres andarem com 2 bolsas. Porque a mulher tem essa mania de fazer, vai que a bolsa está cheia de uma coisa, aí encheu uma. Agora as mulheres saem de casa com 2 bolsas, Meire. Eu acho que foi aqui o princípio espiritual. O homem sai de qualquer jeito, está pronto para tudo. A mulher fala assim, vai que você abre a bolsa. A mulher consegue perder o celular tocando dentro da própria bolsa, irmão, não acha? Aquelas mulheres levaram, sabe por quê? Essas mulheres, elas estavam preparadas para o que viesse. Podia retardar aquele encontro, mas elas estavam preparadas. Agora, as imprudentes. O imprudente sempre se acha injustiçado. Quando a coisa dá errado, ele culpa todo mundo. Não me emprestaram, ninguém olhou para mim, ninguém me ajudou, ninguém estendeu a mão. O imprudente, reavalia teus conceitos. O imprudente sempre leva uma vida vitimizando e não assume seus próprios erros e ainda deposita na conta de Deus dizendo, vontade do soberano. Não, sai disso, rapaz. Quem é imprudente sempre tem desculpa. O noivo atrasou, pude fazer nada, acabou o óleo. O imprudente sempre será reconhecido por aquilo que deixou de fazer e não se firmará em lugar algum. Toda hora é um problema, vai ficar pulando, a vida fica afundando e ele fica vegetando. Sabe por quê? Não tem prudência no lidar com o que precisa. O imprudente vai perder oportunidades excelentes. O imprudente vai subestimar o que está ao seu redor. O imprudente estará sempre nas sarjetas, ouvindo o barulho de grandes festas. Mas lembre-se, um dia a porta vai fechar. Imprudente nunca participa de banquete. Está sempre do lado de fora. Imprudente, por mais que chore e esperneie, vai achar que tudo é duro, que tudo é prova, que tudo é ruim, mas não percebeu que está levando a vida diante de uma enorme imprudência. Foi assim com o filho pródigo. Um filho dentro de casa perdido, falou, pai, eu te obedeço em tudo, pai, sempre cumpri tuas ordens. E o pai fala, olha, bota um anel nesse meu filho, o outro aí que estava perdido, bota uma capa, bota uma sandália e pega aí o bezerro melhor que tem, eu vou fazer uma grande festa, a festa rolando, todo mundo alegre, mas o filho mais velho não participou dela. Por quê? Porque apesar da imprudência do irmão, que pediu a herança e foi embora, reconheceu seus maus caminhos, ele continua vivendo uma vida imprudente, não participando das grandes celebrações. Irmão, quero concluir falando uma coisa para você. Aproveite as oportunidades. Eu quero concluir dizendo isso. Seja prudente. Sabe por quê? Faça o melhor, porque nós não sabemos se teremos novas oportunidades. Faça o melhor como marido, faça o melhor como esposa, faça o melhor como pais, porque um dia a lâmpada pode apagar. O nosso tempo é limitado, nós não sabemos se teremos novas oportunidades. Dar um beijo no filho, de olhar nos olhos do marido, de uma esposa e falar, eu te reconheço, você faz total diferença na minha vida. Como é bom quando o marido sai de casa, deixa um bilhete na geladeira bem lindo, amor, você faz total diferença na minha vida.
e um cartão de crédito ilimitado dizendo: gaste com você. Dão glória a Deus aí, irmãs. Está fraco. As irmãs não gostaram da ideia, não. Irmãos, é tão bom quando a gente consegue valorizar. Valorize teus pais. Não deixe para reconhecer o que eles têm o dia que Deus levar. Honre hoje. O Marquinhos começou o culto falando, né? Mande uma mensagem, valorize, honre hoje quem você pode honrar, porque haverá um dia que tu vai querer dar um cheiro, querer dar um beijo, querer valorizar, e você, porque agiu de maneira imprudente, não terá essa oportunidade. Honra o teu pai, honra a tua mãe, procure estar com teus filhos, procure valorizar o que Deus te deu. Que a lição principal dessa parábola é que a porta está fechando. E elas saíram meia-noite achando que iam encontrar algum lugar aberto, ou que alguém daria azeite. E elas saem com a expectativa errada, e quando volta a porta já fechou. O noivo disse o quê? Não as conheço. Perdeu a oportunidade. 5 ficaram lá dentro. Não desperdice a oportunidade hoje de amar. Não desperdice a oportunidade hoje de perdoar. Não desperdice a oportunidade hoje de abençoar, porque haverá um dia em que você vai querer e não vai ter mais tempo. Pare de insistir com coisas desprezíveis. Largue as brigas. Não fique investindo tempo em coisa que não vale a pena, e dá tempo, não vai valer a pena, porque o tempo está passando, irmãos. E a Bíblia fala para você cuidar dos seus, que quem não cuida é pior do que o infiel. Negou a fé. Não deixa para amanhã, não. Tiago fala que a Bíblia é um vapor. A igreja precisa se preparar. A noiva precisa se preparar. O noivo está vindo. Vede prudentemente como andais. Você tem 2 oportunidades. Você pode agora sair daqui como um imprudente que vai edificar a casa sobre a areia. E tem o prudente que edifica sobre a rocha. Os dois gastam a mesma coisa, investem o mesmo tempo. A diferença se dá no dia que a tempestade bater na tua porta. Aí você vai ver a diferença. Você pode hoje decidir continuar com a lamparina, dizendo: está iluminando, está dando certo, mas está vivendo a imprudência, tensionando tudo ao teu redor. Ou você pode hoje decidir: não, vou pegar uma botija nova, eu vou pegar um azeite novo, eu vou pegar um óleo diferente. Sabe por quê? Eu quero concluir dizendo isso aqui, irmão, presta atenção no que eu vou te falar. Você é apenas o conduíte dessa lamparina. Você é o pavio. E pavio não queima. Quem mantém a iluminação é o óleo. Porque quando acaba o óleo, queima um pavio, todo mundo vai perceber o mau cheiro. E o que vai sair é fumaça. Mas Deus te traz para ser luz na tua casa, para ser luz aonde Ele plantar. E para você iluminar tem que estar cheio do óleo. Pare de tensionar relações. Vai ser feliz. Não gere altas expectativas. Ande prudentemente. Aprenda com o que o Senhor quer te ensinar nessa noite. E saia daqui dizendo: pastor, eu quero pegar a botija extra. Eu quero andar de uma maneira prudente e servir ao Senhor. Porque na minha casa vai ter provisão. Porque na minha casa vai ter paz, na minha casa vai ter óleo fresco, na minha casa tudo que são trevas será dissipado pela luz que o Senhor coloca na minha lamparina nessa noite. Eu vou para lá para iluminar, porque eu creio no Senhor Jesus, Atos 16, 31. E por intermédio da lamparina que sou eu, toda a minha casa vai conhecer quem é o Senhor. Curve a tua cabeça.
Eu quero orar agora com você que está dizendo: eu quero ser luz, eu quero iluminar como nunca iluminei, eu quero mudar o meu comportamento, eu quero pegar um vaso extra, eu quero sair daqui cheio do óleo, mas eu quero andar de uma maneira prudente. Pastor, ora por mim, ora pela minha vida, ora pela minha família. A minha família será impactada por tudo quanto aconteceu aqui nesse momento. A minha casa será cheia da glória do Senhor, a minha casa terá provisão, a minha casa vai ter paz, minha casa terá segurança, minha casa terá equilíbrio. Chega de tensionar relações e a começar em mim. Eu quero receber uma oração, mas eu quero sair daqui cheio do óleo do Espírito Santo de Deus. Quantos querem orar com esse pastor? Sai do teu lugar, vem aqui à frente, vamos rápido. Isso, atitude, pode vir, em nome de Jesus. Sai, vem. Eu quero orar com você, não fica acanhado não, irmão. Se o Espírito Santo está falando, venha, enche o teu pote, pegue e fale: Senhor, eu só não aceito sair daqui como entrei. Pode vir isso, em nome de Jesus, sai, vem. Enquanto estamos